Qual o seu lugar? Qual é o seu lugar? Qual é aquele lugar onde você vai? Que é longe da sua família, que é longe do seu trabalho, que é longe do seu pastor, que é longe da sua igreja, que é longe dos seus amigos, que é longe de... que é só aquele lugar que você sabe, como Moisés sabia, ali é somente Deus e eu. Qual é o seu lugar? Todos nós precisamos de um lugar assim. O segredo da vida de Moisés é que antes de falar com qualquer pessoa, Deus primeiro falava com Deus. Que Moisés primeiro falava com Deus. Eu conheço uma pessoa que o lugar dela é qualquer parque que ela encontrar. Ela vai para um parque. O lugar do meu pai é uma cadeira específica na mesa da sala de jantar na nossa casa lá no Brasil. Eu lembro que uma das primeiras memórias que eu tenho desde pequeno é acordar de manhã cedo, ir para a escola 6, 6 e meia da manhã. No Brasil a escola começa às 7, né? 6, 6 e meia da manhã. E ver o meu pai lendo a Bíblia sentado em uma específica cadeira. Qual é o seu lugar? Você precisa de um lugar. Qual será o seu lugar? E eu coloquei um espaço aí no seu esboço para você anotar. Qual é o seu lugar? Talvez alguns de vocês vai ser um incômodo da casa. Talvez alguns de vocês vai ser um parque. Talvez alguns de vocês vai ser, sei lá, o seu banheiro da sua casa é o único lugar onde tem um paz, é quando entra no banheiro. Qual é o seu lugar? Onde você vai ter esse tempo com Deus? Em segundo lugar, o segundo segredo da vida de Moisés é que ele tinha um propósito. Moisés não ia apenas para essa barraca para dormir. Ah, finalmente posso dormir. Não. O propósito dele era encontrar ao Senhor. Ainda no capítulo 20, a Bíblia diz: ela era chamada de tenda da presença de Deus. E quem quisesse consultar ao Senhor, ia até lá. E lá o Senhor falava com Moisés. O propósito de Moisés naquele lugar era ter um tempo não dividido com o Senhor. E aí eu faço uma segunda pergunta: qual é o seu propósito? Quando você for para esse lugar que você mencionou, qual será o seu propósito? Moisés, ele tinha um propósito muito claro. Ele sabia que se ele não passasse tempo na presença de Deus, ele não conseguiria fazer face aos desafios que ele ia enfrentar do lado de cá. Moisés sabia que se ele não passasse um tempo considerável ouvindo a Deus, ele não teria o que dizer do lado de cá. E sabe de uma coisa? Quanto mais a pressão você enfrenta do lado de lá, mais tempo você tem que investir do lado de cá na presença de Deus. Disse de Lutero que ele, quando tinha uma agenda, ele olhava na agenda dele no dia seguinte e ele via que tinha muita coisa para fazer. Disse de Lutero que ele falava assim: poxa, amanhã eu vou ter que dobrar o meu tempo de oração para conseguir fazer tudo que eu tenho que fazer. Não é estranho porque Deus usou ele para fazer reforma protestante e às vezes a gente, Deus não nos usa para fazer nada. Porque um homem que pensa desse jeito, quando eu tenho agenda cheia, a primeira coisa que roda é o quê? Tempo com Deus. Isso aqui não é importante não, tem que acordar cedo, não tem trabalho, fazer as crianças na escola, eu oro à noite. E a gente morre. Moisés sabia que quanto mais a pressão do lado de cá fosse grande, mais tempo ele tinha que passar aqui na montanha, na tenda com o Senhor. Qual será o seu propósito? Encontrar a Deus, buscar a Deus, ouvir do Senhor. Qual será o seu propósito? E porque Moisés tinha um lugar e ele tinha um propósito, ele teve uma resposta. A Bíblia diz: depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da nuvem, na porta da tenda, perdão. A nuvem do Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna de nuvem na tenda, todos se ajoelhavam e o Senhor falava com Moisés face a face. Porque Moisés tinha um lugar e porque Moisés tinha um propósito, Moisés teve uma resposta. E a resposta é: Deus falou com ele. Se você tiver um lugar, se você tiver um propósito, Deus vai falar com você também. Qual será a sua resposta? A sua resposta é: Deus vai falar comigo. Deus vai falar comigo. Saiba que Deus vai falar comigo. Uma última coisa antes de nós encerrarmos é que Moisés, ele tinha um ajudante, o nome dele era Josué. E no último verso que nós lemos, a Bíblia traz essa informação que eu achei assim linda, maravilhosa, porque a gente não vai mais ouvir de Josué ou sobre a história de Josué, até o livro de Josué,
quando ele assume o povo no lugar de Moisés. Quando Moisés morre, a Bíblia fala que Deus escolhe Josué para liderar o povo no lugar de Moisés. E aí nós temos esse primeiro versículo, quase caindo da história, passando desapercebido. Olha o que a Bíblia diz. Vamos ler juntos? Está lá na projeção. Pode colocar para a gente. Pode botar isso. Vamos ler juntos esse verso? 1, 2, 3, já. Porém, Josué, filho de Nun, o moço que era o auxiliar de Moisés, ficava na tenda. E aí você pode anotar a última coisa, o segredo da vida de Josué, ele tinha constância. Josué, ele ficava na tenda. Eu fico pensando, será que esse foi o motivo pelo qual Deus escolheu Josué? Será que foi esse o motivo pelo qual Deus escolheu Josué? Porque Josué, ele não apenas visitava a tenda, mas ele ficava ali. Ele sabia, se Deus vai fazer alguma coisa, eu tenho que ficar perto desse lugar aqui. E é perto desse lugar que Deus vai me falar alguma coisa. É aqui nessa circunstância que Deus vai tratar com o meu coração. Gente, se você tiver um lugar, se você tiver um propósito, se você tiver constância, você vai ter uma resposta, eu tenho certeza. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nessa manhã eu espero que você faça algumas decisões. A primeira delas é observar o seu relacionamento com Deus como uma coisa séria. Não brinque com Deus. Deus não está brincando com você. A segunda coisa é levar a sério o relacionamento prático que você tem com Deus. Ter um tempo diário com o Senhor. Eu não sei aonde vai ser esse tempo, eu não sei por quanto tempo você vai passar nesse lugar, eu não sei a dinâmica que, eu não quero dizer a dinâmica que esse tempo precisa ter, mas eu estou dizendo, para a sua saúde espiritual, você precisa, e eu preciso, desesperadamente, de um tempo com o Senhor, antes do meu tempo com o mundo inteiro. Se você está enfrentando uma pressão no seu trabalho, então você precisa aumentar o seu tempo com o Senhor. Porque para conseguir responder da jeito certo às pressões que você enfrenta no trabalho, você tem que passar mais tempo na presença de Deus. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor nessa manhã, sabendo que o Senhor nos ama. E que a Tua mensagem, Deus, a Tua palavra, ela traz uma mensagem para o nosso coração. Nessa manhã, Deus, nós oramos para que o Senhor nos dê essa sede de estar com o Senhor, de gastar tempo com o Senhor. E assim como Moisés e Josué passavam tempo com o Senhor naquela tenda, nós queremos ter a nossa tenda. Seja essa tenda um quarto, seja dirigindo para o trabalho, seja um escritório, seja num parque, não importa onde, Deus, mas nós queremos passar um tempo com o Senhor, diariamente. Em nome de Jesus, nos dê força para isso. Nós oramos. Amém.